E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula e hoje nós vamos falar um pouco sobre segunda lei de Mendel. Mas, Ítalo, eu tive grande dificuldade na primeira lei. Realmente, a segunda lei é muito mais complexa, mas não é esse bicho de sete cabeças. Então, preste atenção na aula, vamos para as explicações básicas e posteriormente em outras aulas nós vamos trabalhar algumas particularidades da segunda lei. Estão preparados? Então vamos para a aula. A segunda lei de Mendel ela vai se basear na segregação independente das características. Ou seja, Mendel, na primeira lei, ele observou uma característica por vez. Ser alto ou ser baixo, ser verde ou ser amarelo, escrever com a mão direita ou escrever com a mão esquerda. Ou seja, eu observava a dominância, a recessividade, a codominância, os alelos letais, os alelos múltiplos de uma característica. A partir de agora, eu irei observar duas características ao mesmo tempo. Então, um dos pontos que a segunda lei de Mendel tem que se basear é exatamente nas independências, ou seja, ser alto não tem nada a ver com ser magro. Ser alto não tem nada a ver com escrever com a mão direita. Ou, por exemplo, escrever com a mão direita não tem nada a ver com a cor da pele. Ser branco, ser mulato ou ser negro. Então, eu tenho características diferentes que têm que ser observadas de modo diferente, como eventos independentes. Então, essa segregação ela tem que ser muito bem observada. Sendo assim, nós temos que ter em mente a probabilidade. Qual é a probabilidade de eu escrever com a mão direita e ser alto? Qual é a probabilidade de eu escrever com a mão direita e ser negro e ser branco? Ok? Qual é a probabilidade de eu ser míope e ter fenilcetonúria? Qual é a probabilidade de eu ser de visão normal e ser albino? São eventos independentes. Por isso, a probabilidade vai estar dentro dos eventos. E eu tenho que observar isso pontualmente. Sendo assim, eu irei observar as segregações independentes dos eventos. Vamos agora entender um pouco mais como é que se comportam os cromossomos. Preste atenção. Os cromossomos, em geral, eles vão se comportar em alelos, duas características para cada condição fenótica. Tirando alguns eventos nos homens onde não há alelia no cromossomo Y com o cromossomo X, já que os alelos do cromossomo Y geralmente são menores, na sua grande maioria, todos os cromossomos são formados em pares. Ok? Então, como você pode observar na figura, nós temos um indivíduo heterozigoto, azão, azinho, e o outro indivíduo homozigoto, azão, azão. Como é que vai se comportar esses gametas num processo de independência, de segregação? A partir do momento do qual eu irei formar os gametas. Entenda, toda carga genética de um indivíduo é uma carga diploide. As células somáticas são diploides. Ela tem toda a sua carga genética. No caso do homem, ter diploide significa ter 46 cromossomos por célula. Mas na hora que eu vou formar os gametas, espermatozoide e óvulo, o que é que vai acontecer? Eu apenas terei uma quantidade menor de cromossomos. Eu serei um indivíduo haploide. Por que haploide? Porque ele só vai trazer a metade da carga. Ou seja, se ser diploide é ter 46 cromossomos, ser haploide é ter 23. Então, nessas duas cargas genéticas aí da figura, como é que irão se comportar na formação dos gametas? Preste atenção. Se você tiver atenção, eu iria aí formar 4 gametas, tá? No indivíduo azão-azinho, eu irei formar um gameta azão e um gameta azinho.
gametas diferentes. Por isso que aquela carga genética era chamada de heterozigota. Na hora que eu for formar os meus gametas, eles irão formar dois gametas diferentes. Por isso, hetero, diferença, tá? Formaria um gametazão e um gametazinho. Já na carga cromossômica homozigota, azão, eu vou formar um tipo de gameta. Não, Ítalo, aí eu estou vendo dois gametas, um azão e outro azão. Tudo bem, você terá dois gametas, mas ambos estão levando a mesma informação. Não há diferença se um dos gametas entrar num óvulo. Sempre a condição que vai se expressar será a condição dominante. Ou seja, homozigoto, gametas iguais. Então, na tabela a seguir, você observa dois indivíduos. Um indivíduo que tem dois fenótipos, o fenótipo Vzão e o fenótipo Rzão. E um indivíduo que tem dois fenótipos, o Vzinho e o Rzinho. Se eles forem seguir a primeira lei de Mendel individualmente, o que é que vai acontecer? O indivíduo Vzão, Rzão, só irá formar gametas Vzão, Rzão. Óbvio, eu tenho dois Vzão, então eu vou formar gametas iguais. Eu tenho dois Rzão, então eu vou formar gametas iguais. Um gameta Vzão, o outro Rzão. Já o indivíduo Vzinho, Rzinho, ele também formará gametas iguais. Um gameta Vzinho e um gameta Rzinho. Ao se encontrarem, eu formarei o indivíduo heterozigoto. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Agora sim, eu vou ter uma condição de segunda lei de Mendel bem interessante, porque eu vou ter um indivíduo heterozigoto para duas condições. E aí, como é que vai se comportar os gametas desse indivíduo? Observe a figura. Eu tenho um indivíduo Vzão, Rzão. Do lado eu tenho um indivíduo Vzinho, Rzinho. Como é que ocorre essa agregação desses gametas? O indivíduo Vzão, Rzão só irá formar um gameta Vzão, Rzão. Mas Ítalo, você acabou de comentar que ele formará dois gametas. Mas são gametas iguais. Ambos os gametas terão Vzão, Rzão. Então, eu não preciso estar indicando que ele tem dois gametas iguais. Um gameta é o bastante, já que eu só vou precisar de um gameta haploide. Já o outro indivíduo, o que é que vai acontecer? Ele terá uma carga Vzinho, Rzinho. Sendo assim, ele formará um gameta Vzinho, Rzinho, haploide. Sendo assim, eu tenho um indivíduo que formará outro indivíduo heterozigoto, aonde eu terei o indivíduo que formará o indivíduo heterozigoto. Observe agora que eu tenho o indivíduo diploide, aonde eu tenho a somatória da carga Vzão, Rzão com a carga Vzinho, Rzinho, formando o indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Como é que irá se comportar agora esse indivíduo numa característica de segunda lei de Mendel? Então, nós vemos aí um indivíduo com carga cromossômica Vzão, Vzinho, Rzinho, tá? Aonde ele irá fazer um processo chamado crossing over. Eu já estou mostrando aí a fase da mitose 2, aonde eu já tinha um indivíduo com a carga, aquele indivíduo passou por todo o processo divisório de prófase, metáfase, anáfase, telófase 1, aonde eu tinha um indivíduo com 46 cromossomos na prófase 1, e eu formo agora dois indivíduos de 46 cromossomos na prófase 2. Então, essas duas células já está representando um processo avançado de meiose, tá? Sendo assim, eu tenho dois indivíduos com carga. O que é normal nessa fase? Aconteceu um fenômeno chamado crossing over. O que é o crossing over? É a permuta, a troca de determinadas bases, tá? Para que serve essa troca? Para promover a variabilidade genética. Tá aí o pulo do gato, o segredo do processo gamético do ser humano e dos animais. Nós trocamos informações formando indivíduos
geneticamente diferente, mesmo sendo da mesma espécie. Por que uma planta e um animal não se reproduz assexuadamente? É claro, para que nós possamos manter a variabilidade genética. Se eu me reproduzo assexuadamente, eu vou formar clones. Clones, clones, clones e clones. No dia que chegar uma doença do qual eu sou suscetível, todos os meus clones serão suscetíveis. O que é que vai acontecer com a minha população? Ela vai ser dizimada, ela vai acabar. Então não é interessante me reproduzir assexuadamente. Mas a sexualidade sim, exatamente por esse processo chamado crossing over. Eu vou permutar, trocar gametas, vou formar gametas diferentes vindo do mesmo indivíduo, formando assim filhos diferentes vindo do mesmo indivíduo, juntando-se com óvulos diferentes de uma mesma indivídua, formando filhos diferentes. Qual é a consequência disso? Se um dia chegar uma grande doença do qual eu seja suscetível, um ou dois filhos meus serão suscetíveis, mas todos não, mantendo a linhagem daquela prole dentro do ambiente. Vamos entender melhor. Nós vamos trocar do crossing over só essa base vezão. Ítalo, o crossing over segue alguma ordem? Aí é o segredo. O crossing over não segue nenhuma lógica básica. Ele pode, em um processo mitótico e meiótico, trocar uma informação. Já no outro processo meiótico, ele troca outra informação. Cada processo de cada gameta é informações diferentes trocadas. Não há uma sequência. Sempre irei trocar a altura, sempre irei trocar a cor da pele, sempre irei trocar a cor do olho. Não, não há essa sequência. Por isso que em casais, você vê casais muito parecidos, filhos parecidos, às vezes, muitas vezes com o pai, às vezes, muitas vezes com a mãe. Outras vezes os filhos parecem um com o pai e um com a mãe. Exatamente porque não há uma regra determinada de crossing over. Ele acontece aleatoriamente. No momento que eu trocar esses gametas, o que é que vai acontecer? Observou? Eles inverteram a posição. Ítalo, só isso? Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque a partir de agora eu irei formar 4 gametas diferentes. Eu formarei o gameta Vzão Rzão, o gameta Vzinho Rzinho. Irei formar o gameta Vzinho Rzão, irei formar o gameta Vzão Rzinho. Eu tenho 4 gametas distintos. Observou? Antes, se eu não tivesse feito o crossing over, eu apenas teria 2 gametas, o Vzão Rzão e o Vzinho Rzinho. Se não acontecesse isso com o óvulo materno, eu também só teria 2 gametas. 2 vezes 2, 4 variabilidades. E aí? Eu só teria 4 indivíduos diferentes. Se eu não tivesse essa variabilidade, eu teria 2 gametas masculinos, 2 femininos, formando assim no máximo 4 gametas. E aí? 2 vezes 2, 4. 4 indivíduos diferentes. 4 possibilidades diferentes. Se eu fosse ter mais do que 4 filhos, já estaria tendo clones com as mesmas cargas. Isso resultaria em uma população muito frágil. Agora eu tenho muito mais possibilidades. E ainda mais porque o crossover é aleatório. Então, numa próxima ovulação, numa próxima espermatogênese, eu vou ter outros gametas com outros genes trocados. Então, a chance de eu ter um filho gêmeo de gestação diferente é quase impossível. Vamos ver como é que isso se comporta agora no cruzamento mendeliano. Mendel, na primeira lei, pegou algumas características pontuais. Cor da semente, verde ou amarelo, altura da planta, cor da flor, textura da semente, lisa ou rugosa, e determinou ali as dominâncias. Tá? Primeira lei de Mendel, básico, tranquilo. Só que observe, agora eu estou olhando 2 características ao mesmo tempo. Cor da semente, amarelo ou verde, e textura da semente, lisa ou rugosa. Nós sabemos que ser amarelo e ser liso é dominante, Vzão é Rzão. Ser verde e ser rugoso é recessivo, Vzinho é Rzinho.
Só que eu tenho agora duas plantas heterozigotas. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Ou seja, eu tenho duas plantas amarelas e lisas. Como é que isso se comportaria num cruzamento de segunda lei de Mendel? Simples. Eu vou ter o crossover agindo e como eu tenho dois indivíduos heterozigotos, com duas bases heterozigotas, eu terei quatro gametas diferentes. Um gameta Vzão Rzão, um Vzão Rzinho, um Vzinho Rzão e um Vzinho Rzinho. Em ambos os casos, formando assim essa tabela. E aí, como é que esses genes se cruzam aleatoriamente? Simples. Inicialmente, o gameta Vzão Rzão irá encontrar outro gameta Vzão Rzão, como visto aí na tabela, formando assim um indivíduo Vzão Vzão Rzão Rzão, amarelo e liso, formando assim um indivíduo Vzão Vzão Rzão Rzão, amarelo e liso. Depois, o gameta Vzão Rzão irá encontrar um gameta Vzão Rzinho, formando assim um indivíduo Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Depois, o gameta Vzão, Rzão irá encontrar um gameta Vzinho, Rzão, formando assim um indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, também amarelo e liso. Por último, o gameta Vzão, Rzão irá encontrar o gameta Vzinho, Rzinho, formando assim o indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, também amarelo e liso. Você prestou atenção? Eu formei quatro indivíduos amarelos e lisos nessa primeira linha, sendo que todos com genótipos diferentes. Fenótipos iguais, genótipos diferentes. Ítalo, isso vai acontecer para toda a tabela, você vai ter que cruzar toda a tabela, chegando assim no último indivíduo, aonde o gameta Vzinho, Rzinho irá encontrar o gameta Vzinho, Rzinho, formando o indivíduo Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, um indivíduo verde e rugoso. Depois da montagem de toda a tabela, você irá observar que nós teremos inicialmente 9 a cada 16 sementes amarelas e lisas, 3 a cada 16 sementes amarelas e rugosas, 3 a cada 16 sementes verdes e lisas e 1 a cada 16 sementes verdes e rugosas, formando assim uma segunda lei de Mendel heterozigota simples com a seguinte proporção: 9 para 3 para 3 para 1. Toda segunda lei de Mendel simples entre dois indivíduos heterozigotos com dominância completa terá a proporção 9 para 3 para 3 para 1. Ítalo, como é que tu sabia a quantidade de gametas na questão anterior? Como é que você chegou a citar que o indivíduo heterozigoto teria 4 gametas diferentes? Simples, porque você sempre vai usar um cálculo para a contagem de número de gametas. A equação é simples. 2 elevado ao número de heterozigotos vai lhe dar a quantidade de gametas diferentes. Não, então eu não entendi. Vamos lá. Vamos supor que você tem um gameta Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Ok? Quantos gametas diferentes ele irá formar? Simples. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, 3 genes heterozigotos. 2 elevado a 3, 8. Eu formarei 8 gametas diferentes. Vamos supor que você tem um gameta Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho. Quantos genes heterozigotos eu tenho? 2. O Azão, Azinho e o Czão, Czinho. O Bzinho, Bzinho não conta porque ele é homozigoto. Eu tenho 2 heterozigotos. 2 elevado a 2, 4 gametas. Então vamos supor que eu tenho um indivíduo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho,
cruzando com o indivíduo também com o mesmo genótipo. Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho. Eu tinha 4 gametas aqui, 4 gametas aqui. 4 vezes 4, eu tenho um quadro de 16 possibilidades. E assim por diante. Eu tenho um indivíduo de 8 com 8, multiplicando dá um quadro de 64 possibilidades. E aí por diante. Bem, pessoal, eu espero que essa aula de segunda lei de Mendel tenha sido muito proveitosa para vocês. Aproveitem para você fazer alguns exercícios de segunda lei de Mendel, tá? Vou estar postando mais exercícios de segunda lei, resolvendo algumas questões posteriormente. Caso você não possa utilizar o QR Code, vá lá para a descrição do vídeo que eu vou deixar esse link lá. Aproveite essa oportunidade. Eu queria agradecer a atenção de vocês e até a próxima.